o caminho da metamorfose que a gente vai falar hoje é também um caminho de intimidade com o Senhor. No hino que a gente cantou, que fala que eu quero me esvaziar, tem uma frase que me tocou muito, que diz que eu quero ouvir as batidas do seu coração. E eu logo me lembrei de João. A palavra fala que ele era um discípulo amado e que ele, na última ceia, ele se reclinou no coração de Jesus. E eu fiquei pensando, gente, João ouviu a batida do coração do Pai. João ouviu a batida do coração de Jesus. Aí o Senhor me falou: Paulo, você também pode ouvir as batidas do meu coração. Basta você ter um viver de intimidade. Basta você se aquietar mais na minha presença. Basta você ser esse discípulo que inclina os seus ouvidos, que coloca os seus ouvidos sobre o meu peito. Ó Senhor Jesus. E eu convido você até essa experiência agora, a ouvir o coração do Pai. Então convido você a fechar os seus olhos e se desprender de toda preocupação dessa semana, de toda ansiedade, de todo medo, de toda dúvida. E comece a invocar o nome do Senhor como uma respiração. Ó Senhor Jesus. Inspire e invoque. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ouça o Pai falar com você. Ouça as batidas do coração de Jesus enquanto você invoca. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, é impressionante como que as coisas seculares buscam reproduzir princípios que a gente já tem conhecimento deles, que a gente já pratica há muito tempo. E invocar o nome do Senhor, irmãos, eu não posso falar que é uma prática, irmãos, mas é algo que a gente pode tocar no nosso dia a dia. Então, não sei se vocês já ouviram de uma prática, isso sim é uma prática, hoje em dia, mindfulness. Já ouviram falar que é foco total, concentração total? Vocês podem pesquisar, está sendo muito utilizado hoje. Nada mais é do que, por meio da respiração, você ter consciência de você mesmo. Então eles incentivam você a separar um tempo, ir para um lugar tranquilo e começar a respirar e sentir sua respiração. Irmãos, e ouvindo algo a respeito nessa semana, eu pude me lembrar do nome do Senhor. Porque, irmãos, o que realmente nos acalma, o que realmente nos faz ter foco é invocar o nome do Senhor, mas não de uma maneira leviana e normal, mas como a nossa respiração. Então nós precisamos de retomar essa prática, irmãos, de invocar o nome do Senhor como a nossa respiração, para voltar a ter foco nas coisas do Senhor, para que a gente possa se concentrar nas coisas do Senhor. Então encorajo que vocês tenham essa experiência durante a semana de vocês. Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco do encargo da conferência de adolescentes sobre a metamorfose. Aleluia. Vamos repetir? Metamorfose. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, 2. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a metamorfose é um processo de transformação que eu e você estamos passando nesse exato momento. Você sabia disso, que a metamorfose está acontecendo agora na sua vida? E essa é uma palavra muito importante. Muito importante. No ministério de Jesus aqui na terra, o foco, irmãos, não era apenas atender à necessidade daquelas pessoas que se achegavam até Ele. O foco não era apenas a cura, apenas a libertação. Sim, são ações muito importantes do ministério que Jesus deixa para a gente. Entretanto, o foco de Jesus era transformar pessoas, era transformar vidas. Então, se você reparar, as curas que Jesus fazia, a libertação era muito bem recebida pelas pessoas. E muitas pessoas puderam experimentar isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela cura, glória a Deus pela libertação. Hoje nós somos agentes de cura e de libertação para as pessoas. Isso não é algo pequeno, entenda, por favor. Não é algo pequeno. Entretanto, irmãos, Jesus tinha ali um grupo de pessoas mais próximas que estavam dispostos a subir o monte e que ouviam palavras mais profundas, que ouviam palavras a respeito da transformação. As multidões não tinham a oportunidade de ouvir essa palavra. Mas quem se dispunha a subir o monte, a ter um viver de intimidade com o Senhor, estava sempre ouvindo sobre uma transformação que começa no nosso interior. Nicodemos pôde se encontrar com Jesus face a face naquela noite, momento muito especial, momento íntimo, e o Senhor pôde lhe falar de novo nascimento, o Senhor pôde lhe falar de transformação. Então, irmãos, esse era o foco do ministério de Jesus. E esse é o nosso foco. Nós queremos ser transformados, nós precisamos ser transformados. Entretanto, tinha uma parcela de religiosos que resistiam a esse falar de Jesus, especialmente os escribas e os fariseus. Eles eram religiosos. Irmãos, entenda que religião não é transformação. O máximo que a religião vai conseguir fazer com a sua vida é mudar os seus comportamentos. Talvez vai mudar suas roupas. Talvez vai mudar os seus costumes. Irmãos, mas não vai transformar você. E muitas vezes você vive um viver religioso e tem a falsa impressão que Deus está trabalhando e Deus não está trabalhando em você. Senhor Jesus, ali em Mateus 23, 27, o Senhor diz para os escribas e para os fariseus, diz que eles por fora são formosos, mas interiormente eles não passam de um amontoado de ossos, um amontoado de morte. E ele vai além. Eles são por fora formosos, mas por dentro eles estão imundos. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso.
Porque a gente pode viver uma vida da igreja por anos, até mesmo uma vida de serviço ao Senhor. Mas pode chegar naquele dia que o Senhor vai te falar: eu não te conheço. Porque a religião não te aproxima do Senhor. A religião, ela te afasta do Senhor. Então a metamorfose é um processo de transformação. É um processo de substituição do que é carnal, do que é terrenal, pela vida do próprio Deus. Não é religião. Por favor, entenda isso. Eu até preparei um exemplo para vocês hoje. Quem puder me auxiliar aqui com essa mesinha, isso vai dar. Então, irmãos, esse aqui é um exemplo muito prático, que nos fala e nos mostra o que é a metamorfose, o que é a transformação do Senhor em nós. Isso aqui não é vinho não, viu? Não precisa de mandar mensagem para o Maurício, não. Então, irmãos, isso aqui representa o que nós somos. Um copo com um líquido vermelho. Esse líquido vermelho representa a nossa velha natureza. Nossa natureza carnal, nossa natureza humana. E a transformação que o Senhor faz, jovens, é uma transformação que resulta na substituição pela cruz dessa velha natureza pela vida do próprio Deus. Então, quando o Senhor morreu na cruz, você teve acesso a essa água da vida. Antes nós estávamos separados disso. Mas a partir daquele momento que o Senhor morre na cruz e ressuscita e se torna o Espírito que dá vida, os céus se abrem e a vida de Deus fica acessível a nós. E pouco a pouco, ela vai substituindo o que é natural, vai substituindo aquilo que é humano, vai substituindo aquilo que é terreno, pela vida do próprio Deus. Então, jovens, vocês estão nesse processo de substituição daquilo que é carnal, por aquilo que é celestial, pela vida de Deus. Se a gente for analisar essa água aqui quimicamente, ela ainda tem substâncias do antigo líquido. Irmãos, mas vai chegar um ponto na nossa vida que nós estaremos totalmente transformados e totalmente renovados pela vida de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, isso é metamorfose. Metamorfose é mudança de padrão. Metamorfose é transformação pela renovação da nossa mente. E creia, Deus tem um plano ao seu respeito e ao meu respeito. Esse dispensar da vida divina, jovens, faz parte de um plano que é perfeito para mim e para você. E esse plano engloba todas as áreas da nossa vida.
Irmãos, nada escapa a esse plano que é perfeito. Nada escapa. Então eu rogo a vocês que confiem nesse plano eterno e perfeito de Deus na sua vida. Talvez você olhe para você mesmo e você só vê esse líquido vermelho. Você só vê uma natureza de pecados. Você se vê com uma alma muito forte. Mas confie que você está inserido num processo que vai resultar na sua transformação. Que vai resultar na sua transformação. Não pegue atalho, jovens. Eu quis frisar que esse plano, ele engloba todas as áreas da nossa vida. Porque nós temos o costume de pegar atalhos, por não confiar nesse plano do Senhor, que engloba tudo na nossa vida. Nós levantamos estratégias que são nossas. E muitas vezes o Senhor vai permitir que você vá à frente. Vai permitir que você vá à frente em um relacionamento. Vai permitir que você vá à frente numa escolha importante da sua vida. Mas isso vai gerar sofrimento. Isso atrasa a obra de Deus em você. Por isso nós precisamos estar sensíveis e rogar todas as vezes: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o seu plano para a minha vida? Jovem, você pode construir o seu prédio, o seu edifício em um terreno ruim. Você pode construir. Nós temos um terreno bom e um terreno ruim. Se você escolhe construir o seu edifício em um terreno inadequado, você vai ter muito mais trabalho. Você vai ter que aprofundar muito mais as fundações. Vai gastar muito mais dinheiro. Então, jovem, escolha construir o seu edifício em terreno adequado, que é o terreno do plano eterno e soberano do nosso Deus. Ó Senhor Jesus. E esse plano, ele é personalizado para você. Na conferência de jovens a gente viu a experiência de Jacó. Jacó era um enganador, um suplantador. Ele enganou seu irmão, enganou seu pai. E a gente percebe que durante toda a vida de Jacó foi uma vida que ele foi enganado. Então, para Deus mudar a vida de Jacó, para Deus mudar o nome de Jacó, de suplantador, para Israel, que quer dizer príncipe, o Senhor permitiu que Jacó durante toda a sua vida fosse enganado. Jacó foi enganado por Labão. Ele chegou a ser vendido, ali o Marco Melo falou na conferência, né? Que Raquel vendeu Jacó por mandrágoras. Olha a situação então daquele homem que enganava, para um homem que chegou a ser vendido, a ser trocado. Teve que passar uma noite com Lia, porque foi trocado o Raquel por mandrágoras. Senhor Jesus. Então, irmãos, no plano personalizado que Deus tem para você, Ele vai tocar naqueles pontos que você considera que são seus pontos fortes, mas ainda são humanos. E Ele vai também te capacitar por meio da provisão do Espírito, naqueles pontos em que você é deficiente. Então não diz respeito a você, jovens. Diz respeito à obra reparadora e renovadora e capacitadora do Espírito na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E esse plano, ele tem um inimigo. O inimigo de Deus é o inimigo desse plano na sua vida. Vamos lá?
E essa guerra que o inimigo trava com você é uma guerra que ele trava na sua mente. Por meio de sentimentos que ele insufla na sua mente, na sua alma. Pensamentos de medo, pensamentos de rejeição, pensamentos de covardia. Irmãos, as armas de Satanás não mudam. São as mesmas. E muitas vezes a gente alimenta esses sentimentos e esses pensamentos na nossa mente e cria fortalezas que impedem o trabalhar de Deus em nós. Então tome cuidado com os pensamentos que você tem alimentado. Tome cuidado. Porque se esses pensamentos provêm do inimigo de Deus, você está construindo fortalezas na sua mente que impedem o trabalhar de Deus em você. Senhor Jesus, se o campo do trabalhar de Deus é principalmente na nossa alma, porque Ele já ganhou o nosso espírito, e quando Ele voltar o nosso corpo vai ser glorificado, esse também é o campo que Satanás escolhe para trabalhar na sua vida. A sua mente. Então tenha cuidado, jovem, se alimente das palavras do Senhor. Não se alimente desses pensamentos destrutivos que o inimigo tem colocado na sua mente. Esse é mais um rogo que a gente faz essa noite. E outra coisa, não caia também nesse ciclo do pecado. O ciclo do pecado é uma arma que Satanás usa para destruir você. Ele te tenta, ele induz você a pecar, você cai, ele te acusa e ele te expõe. Esse é o ciclo do pecado. Então ele te tenta, ele te induz, você cai, ele te acusa e ele te expõe. E ele te rotula, e ele diz que o seu pecado te define. Esse é o ciclo, não muda. E nós muitas vezes caímos nesse ciclo. Irmãos, mas o que nos define não são esses rótulos que Satanás insiste em colar em nós. O que nos define é aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Ano passado, não sei se vocês se lembram, o Estevão teve um sentimento muito forte de falar sobre pós-modernismo. Muito forte. E o pós-modernismo, jovens, nada mais é, não posso resumir assim, mas se eu pudesse, é um movimento que quer destruir identidades. E nós não podemos embarcar nessa. Nós precisamos de ter clareza a respeito da nossa identidade, jovens. Nós somos filhos de Deus. Os pecados não nos definem. Os rótulos que o inimigo cola em nós não nos definem. O que define a nossa identidade é esse vínculo inquebrável de filhos. Eu sou filho de Deus. Repita, eu sou filho de Deus. Irmãos, mas nós só vamos saber a nossa identidade real se a gente seguir ali o princípio de Mateus 16. Em Mateus 16, Jesus questiona para os seus discípulos. Uns dizem que eu sou João Batista. Outros dizem que eu sou o profeta. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, essa passagem guarda um princípio para nós.
Quando nós temos a revelação de quem é Cristo, como Pedro teve, o Senhor fala para nós: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro tem uma revelação a respeito de quem é Cristo. E Cristo diz a Pedro: essa é a sua identidade. Então, irmãos, nós vamos saber quem nós somos quando nós descobrirmos quem Deus é. Quem Deus é. Quem Deus é para você? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Por uns 15 segundinhos. Quem é o seu Deus? Reflita. Reflita. Senhor Jesus. Senhor, se revela a nós. Revela a sua pessoa a nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e como filhos, Deus nos conhece e Deus nos ama. Jacó, apesar de todas as situações negativas que ele passou, o Senhor diz que amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Então, irmãos, esse vínculo de amor que o Pai tem por você, esse vínculo de amor que leva o Pai a trabalhar na sua vida, não está relacionado às suas fraquezas. Pelo contrário, jovens, 2 Coríntios 12:9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O requisito para Deus trabalhar em você é você assumir que você tem fraquezas. Então para de querer maquiar as coisas, para de querer ser o fortão da história. Para de querer ser o perfeitão da história. Assuma as suas fraquezas. Nesse exato momento tem muitas pessoas em um pronto-socorro passando mal. E se essa pessoa chega para o médico e não assume qual é a sua dificuldade, onde que está localizada a sua dor, onde que está localizada a sua fraqueza, isso dificulta o trabalho do médico. Então se abra aquele que é o médico dos médicos, que pode mudar a sua vida. Confesse ao Senhor suas fraquezas. Confesse ao Senhor os seus fracassos, para que Ele possa trabalhar em você. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que é isso, hein? Isso é uma transformação, hein? Ei, Fernandão. Cadê o Fernandão? Não está aí não. Senhor Jesus. Irmãos, e esse processo não é como fazer miojo. Esse processo de transformação não é um processo rápido. Vai demandar tempo. Miojo você faz em 1 minuto. É 1 minuto que faz miojo? Muito tempo que eu não faço. 3? Aí. 3 minutos. Miojo você faz em 3 minutos. O transformar de Deus na sua vida vai levar uma vida inteira para acontecer. Então o mal dessa geração, um dos males, é que essa geração é uma geração imediatista. E nós queremos aplicar o nosso imediatismo nesse processo do trabalhar do Senhor. Vai demorar, jovens. Vai demorar, mas Deus está trabalhando em cada um de vocês. A maioria dos capítulos de Gênesis dizem a respeito de Jacó. Contam as experiências que Jacó teve até sua transformação. Então todos os capítulos da sua vida descrevem esse trabalhar do Senhor, que é gradual e que acontece pouco a pouco. Mas creia, jovem,
Ele está trabalhando em você. Diga, o Senhor está trabalhando em mim. E Ele começou. E Ele terminará. Repita com mais ênfase, Ele começou. E Ele terminará. Anote esse versículo, se possível, na palma da sua mão. Filipenses 1:6. Eu estou convencido, eu estou bem certo, que aquele que começou boa obra em mim, em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra dele não tem a ver com a sua percepção. Muitas vezes você fica perdido. Senhor, o Senhor está trabalhando em mim mesmo. Esteja certo, o Senhor está trabalhando em você. Apesar da sua percepção, o Senhor está trabalhando em você, jovens. E Ele vai completar essa boa obra. E tudo coopera para o nosso bem. É outra verdade que nós precisamos anotar na palma das nossas mãos. Tudo coopera para o nosso bem. Na vida de Jacó, Deus usou situações. São diversas situações que Ele usou. E na sua vida Ele também usa situações para trabalhar em você. Irmãos, se eu tenho o conhecimento, a certeza que Ele vai completar a boa obra em mim, e que tudo coopera para o meu bem, eu vou ter o coração de ser mais grato, mesmo naquelas situações que me desagradam, mesmo naquelas situações que eu as defino como negativas, porque tudo coopera para o meu bem. E Ele usa também pessoas além de situações. Ele vai levantar na sua vida pessoas que vão ofender vocês, que vão perseguir vocês. Deus vai permitir, não se engane. Nós não vivemos no maravilhoso mundo de Alice, não vivemos. Essas pessoas vão surgir, as situações vão surgir. Mas com essas certezas eu posso ser grato nas situações. E com essas certezas que eu falei para vocês, nós podemos amar até os nossos inimigos. Sabe por quê? É uma visão até meio utilitarista. Mas eu sei que essa pessoa que me persegue, essa pessoa que é meu inimigo, é uma pessoa que Deus está usando em trabalhar em mim. Então Deus usa os inimigos, essas pessoas, para que a obra dele seja completada na nossa vida. Fica até mais fácil amar, não fica? Fica até mais fácil amar. Fica até mais fácil amar as pessoas que estão ali desligando a luz direto. Mas não são meus inimigos, são os nossos irmãos. Nós vamos manter o foco, está terminando. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de confiar no Senhor. E confiar nesse processo. Eu toquei muito ali em 1 Pedro 5,7. Será que a gente consegue abrir? 1 Pedro 5,7. Vai ser difícil aqui até para mim. Pessoal, se vocês quiserem acender a luz, não tem problema não, tá? Se vocês quiserem acender tudo. 1 Pedro 5,7. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é luz. Amém. Esse versículo é um versículo muito conhecido na palavra, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Vamos repetir? Lançando sobre Ele. Irmãos, muito tempo eu apliquei esse versículo à minha realidade humana. O Senhor tem cuidado das minhas coisas. O Senhor tem cuidado do meu trabalho. O Senhor tem cuidado dos meus relacionamentos. Mas eu pude tocar, lendo com mais cuidado esse capítulo 5 de 1 Pedro, que nesse capítulo o foco de Pedro é a transformação. Olha o que diz o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e fundamentar. Então eu pude ter uma nova compreensão desse versículo, dessa passagem. Irmãos, essas ansiedades não se referem então somente às nossas coisas humanas, mas elas se referem principalmente a essa ansiedade que a gente tem relacionada a esse processo de transformação. Na igreja se fala muito de transformação e às vezes a gente fica ansioso, a gente fica inseguro. Senhor, o Senhor está trabalhando. Nessa noite eu convido você a lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado e Ele tem trabalhado em cada um de vocês. Amém? Você crê? Então diga, eu creio. Eu creio. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nós somos também encorajados na conferência de adolescentes a não frisar, a não se preocupar tanto em como a gente entra nesse processo, em como a gente está no decorrer desse processo, mas em como nós saímos desse processo. Se você olhar para a sua condição agora, você pode desanimar. Não é verdade? Eu vou ser transformado, eu vou me tornar esse copo de água pura, limpa. Mas confie, você vai sair vencedor desse processo. Então a maneira como você vai sair desse processo é como vencedor. Repita, eu vou ser vencedor. Eu vou ser vencedor. Irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. Independentemente das suas fraquezas, independentemente das suas dúvidas, se você deixa esse Deus, nesse plano perfeito, trabalhar na sua vida, você vai sair desse processo vencedor. Você vai sair desse processo transformado. Ele começou, Ele vai terminar. Irmãos, é possível, todos nós que estamos aqui essa noite, todos os jovens da igreja em Belo Horizonte, todos os irmãos da igreja em Belo Horizonte, serem vencedores, serem arrebatados e festejarem uma festa ao Senhor nos céus. Irmãos, é possível que façamos parte desse filho varão, é possível. Eu quero encorajar você nessa noite, é possível. Se renda ao trabalhar de Deus. Se renda ao trabalhar de Deus. Mas trazendo um pouco mais ainda para a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente espiritualiza demais. Mas esse processo de crescimento tem termômetros, tem indicadores que são muito perceptíveis e que são totalmente compreensíveis. E esse indicador é o amor. Quanto mais Deus trabalha em você, mais você ama as pessoas.
Quanto mais Deus trabalha em você, mais você conhece o coração de Deus. Mais você se sintoniza com o coração de Deus. E mais também você se sintoniza com o coração das pessoas. Mas isso, irmãos, requer intimidade. A gente começou falando de intimidade, a gente vai terminar falando de intimidade. Irmãos, o coração do serviço de jovens, em relação aos jovens de Belo Horizonte, é que vocês conheçam o coração do Pai. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso objetivo. Nós rogamos a vocês, conheçam o coração do Pai. Sejam íntimos do Pai. Interessante que Jesus, Ele não diz, eu vou falar da verdade para vocês. Ele não diz, eu vou falar para vocês de um pão que dá vida. Ele não diz, eu vou falar para vocês a respeito de uma luz do mundo, a respeito de uma luz da vida. Não, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da vida. Irmãos, então, o que isso indica para você e para mim? Se ele falasse, eu vou lhes falar a respeito da verdade, o seu conhecimento e o seu esforço seriam suficientes para você acessar aquilo que Cristo é. Mas a partir do momento que ele diz, eu sou, eu preciso de me achegar à pessoa de Cristo. E eu preciso de ter um relacionamento de intimidade com Cristo. Espero que isso tenha ficado claro. Não é conhecimento, é relacionamento, é intimidade. E quando você conhece o coração do Pai, você ama as pessoas, você não julga, você cria empatia, você sai às ruas com o coração puro, você ora com identificação, com entusiasmo por uma pessoa que você nunca viu. Irmãos, isso é conhecer o coração do Pai. Isso é conhecer o coração do Pai. Senhor Jesus, então encorajo vocês a ter um relacionamento com o Senhor. Cada um de vocês pode ter a revelação do Espírito, pode ter a revelação da pessoa de Cristo. Não fique esperando que os irmãos mais crescidos busquem o Senhor por você. Você tem o Espírito dentro de você. Diga, eu tenho o Espírito dentro de mim. E eu posso conhecer o Pai por meio do meu Espírito. Então tenha essa experiência de exercitar o seu Espírito e a cada dia conhecer mais um aspecto de Cristo. Invoque mais o Senhor. Busque mais o Senhor no seu Espírito. E também busque o Senhor na palavra. Busque o Senhor nessa carta de amor que o próprio Deus deixou para cada um de nós. Isso é uma carta de amor que eu preciso de ler, que eu preciso de reler, porque o coração do Pai está expresso totalmente aqui, sem reservas, para mim e para você. Mas eu preciso de ler exercitando o meu espírito. Para que eu possa acessar, para que eu possa tocar nessas verdades. E por fim mesmo, o último, são 10 coisas, a 10ª. Você quer intensificar esse processo? Você quer colocar um catalisador nesse processo? Você quer ser mais parecido com Cristo? Vai para a rua.
vai pregar o evangelho, vai orar pelas pessoas. Irmãos, as experiências que eu pude mais aprender e ser transformado foi quando eu estava na rua pregando o evangelho. As experiências mais celestiais que eu pude ter com o Senhor foi quando eu estava orando por alguém. Então eu encorajo você a também fazer isso. Vá para a rua para orar para as pessoas. O Senhor vai trabalhar em você. O Senhor vai te transformar. Você vai aprender a ter nele empatia pelas pessoas, identificação com as pessoas. E você vai estar sendo um servo útil, semeando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E o Senhor vai poder falar para você: servo, fiel, servo prudente, entra no descanso. Irmãos, eu quero ouvir isso naquele dia. Eu não sei se você tem esse coração, se você tem esse anseio de ouvir o Pai falando para você: servo bom, servo fiel, servo prudente, entra no descanso. Entra porque você foi aprovado. Entra porque eu te conheço. Irmãos, esse tem que ser o anelo da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor.